E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Eu tô fazendo uma série aqui no canal contando todos os personagens, então vale muito a pena vocês assistirem. Bom, como essa daqui é a parte 3, vocês podem ficar um pouco perdidos se não assistirem as outras partes. Então, antes ou depois de assistir esse vídeo, vão lá assistir os outros dois. Para encontrar eles é só vocês clicarem no ícone do canal, colocar em playlist e depois botar na playlist todos os arcos de Berserk. Nessa playlist vocês vão encontrar os vídeos sobre o arco Espadachim Negro e também de todos os outros arcos do mangá que eu pretendo resumir e analisar aqui no canal. Agora bora logo finalizar esse arco épico. Então pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite e não interfiram na luta. Depois que o Guts faz o seu juramento de vingança pro Vargas e marcha rumo ao castelo do Conde, a gente parte para uma sequência de cenas no próprio castelo que vão servir tanto para mostrar um lado mais humano do Conde, quanto para apresentar uma outra personagem que, pasmem, é mais uma contraparte do Guts nessa história toda. E conforme for passando o vídeo eu vou explicar o porquê. A gente vai para uma cena onde o Puck, que tinha sido capturado lá durante a execução do Vargas, é dado pelo Conde para a filha dele, uma menina chamada Teresia. Nessa cena, nós podemos ver que a relação do Conde com a sua filha é bastante conturbada. Isso porque ele realmente gosta dela, e ela também gosta dele. Mas ao mesmo tempo, eles não conseguem se entender porque ela teme muito ao seu pai e desaprova suas ações. E ele, como uma medida ultra protetora, mantém ela praticamente aprisionada no próprio quarto. Logo depois a gente vê que a Teresia não é uma má pessoa, já que ela trata o Puck muito bem. Então ela começa a contar o ponto de vista dela sobre as mudanças do seu pai, e fala que essa mudança dele aconteceu porque há 7 anos atrás a sua mãe foi capturada por hereges que queriam chantagear o Conde para que ele permitisse que uma religião maligna se expandisse pelo seu território. E daí o Conde negou e eles mataram a mulher. E depois disso ele se transformou em outra pessoa. Começou a ser esse homem maligno que a gente vê. Essa é a história do ponto de vista da Teresia, beleza galera? A Teresia acabou libertando o Puck, dizendo que ele deveria ser livre. E depois o Puck ainda diz para ela que ele voltaria para buscá-la, deixando a menina cheia de esperança. Mais pra frente, durante a luta do Guts contra o Conde, a gente ainda tem uma cena em que a destruição do castelo destrói as portas do quarto dela, e a Teresia acaba tomando coragem e foge do seu quarto. Eu sei que é meio desconexo dizer isso aqui agora, mas é porque eu realmente gosto da cena, apesar de parecer uma cena simples. Enfim, considerem um devaneio meu aí então. Bom, indo para outra parte da história, o Guts invade o castelo do Conde e ele tem ainda uma terceira luta contra os Undar. Mas dessa vez é de fato a luta final, que acaba na morte do soldado /monstro. Então ele vai abrindo caminho pelo castelo e finalmente chega na sala do trono do Conde, da forma mais badass possível, cara. Minha opinião, eu gosto pra caramba dessa cena e dessa sequência de quadros. Olha que maneiro, galera, o Guts chegando e caminhando rumo ao trono do Conde. Eu acho maneiro demais. E então o Guts e o Conde tem uma luta pra lá de maneira, na minha opinião, onde o Espadachim Negro claramente leva uma grande desvantagem. E nessa luta a gente tem várias cenas que abordam aquela discussão que já estava sendo levantada no arco, sobre o Guts ser só um homem e não ter condições de vencer essa luta. Mas o Guts se supera cada vez mais e mais nessa luta, e depois de várias e várias tentativas, e até mesmo usando estratégias muito sujas, como por exemplo, usar o próprio servo do Conde e até a filha dele como distrações. Enfim, usando essas táticas sujas, ele consegue abrir brechas nas hesitações do Conde e ele consegue finalmente derrotar o apóstolo depois de uma luta muito árdua. Depois que o Guts derrota o Conde e começa a torturar ele, até mesmo o demônio sente medo de morrer. Então o desejo dele de não morrer faz com que ele acabe ativando o Behelit e chamando a mão de Deus para aquele lugar, que é quando a gente começa a ter o ápice dramático desse arco.
Quando a mão de Deus chega, nós somos introduzidos ao Grift. E em pouquíssimo tempo fica claro que aquele dali era o objetivo do Guts, o motivo pelo qual ele está fazendo tudo isso. E nesse encontro a gente tem uma sequência de cenas mostrando a superioridade do Grift em relação ao Guts e como aquela pseudo-divindade era praticamente intocável para um simples humano. E ali não importava o quanto o Guts se esforçasse, ele simplesmente não conseguia chegar perto do Grift. Todas essas cenas mostram pra gente que o objetivo do protagonista era penoso e que ele teria um caminho gigantesco para chegar nesse objetivo. Logo nós, que vamos acompanhar esse caminho, teremos aí uma longa história pela frente. Nessas cenas também fica meio que subentendido mais ou menos o que aconteceu entre o Grift e o Guts, já que eles mencionam o papo de sacrifício. E a essa altura, depois que nós descobrimos sobre a história do Conde e o sacrifício da sua esposa para ganhar poder, já fica claro pra gente que o Grift fez alguma coisa igual no passado. E era a vingança por isso que motivava o Guts. Eu esqueci de falar. Nesse momento, antes disso na verdade, no momento em que eles vão para essa dimensão, também é revelada a verdadeira história por trás da morte da mãe da Teresia. E na verdade não foram os hereges que mataram ela, como a Teresia acreditava, e sim o próprio Conde, depois de descobrir que ela era uma herege. E o desespero e a raiva do Conde ao ver a sua esposa fazendo aquilo foi o que acabou chamando a mão de Deus, já que na época ele já tinha um Behelit. Então ele ofereceu a sua esposa como sacrifício, e assim ele ganhou os seus poderes. Como o Conde tinha invocado a mão de Deus pelo desejo de salvar a sua vida, os demônios pedem que ele sacrifique outra vez, e dessa vez eles querem a atual pessoa mais amada por ele, a Teresia. O Conde hesita porque ele realmente ama sua filha, mas ele não ama ela mais do que a própria vida, e o medo de ir para o inferno, que a essa altura já tinha surgido diante deles ali, faz com que o Conde deseje sacrificar a Teresia, mas ele tinha perdido tempo demais na dúvida dele, então a sua alma é levada para o inferno. E do mesmo jeito que o Vargas tinha previsto antes de morrer, o Conde é puxado por várias almas, provavelmente as almas de todos que ele matou. E isso incluía o próprio Vargas, que também apareceu ali. Então parece aí que pelo menos no fim da sua vida o Vargas teve a vingança dele, né galera? A visão do Guts sobre o Vargas entre aquelas almas no inferno faz ele perceber que ele também vai para lá. E ele é até mesmo puxado por essas almas também, já que ele tem a marca do sacrifício. Mas por sorte, ele consegue evitar de ser sugado por um tempo e eles acabam retornando para a dimensão deles, assim escapando do inferno e também da mão de Deus. E galera, isso só deixa ainda mais claro pra gente o destino sombrio e perturbador do Guts, que por sinal fica bem perturbado com tudo aquilo também. Então nós finalizamos o arco com uma cena que, embora não pareça, diz muito sobre o Guts. Depois que a Teresia passa por aquilo tudo, ela começa a surtar, não é pra menos, né? Então o Guts manda ela simplesmente se matar, cara, dizendo que se ela não aguenta aquilo, é melhor acabar logo com tudo, porque talvez ela vá pro paraíso. Ou quem sabe até mesmo vá pro inferno para encontrar sua mãe e o seu pai. E dessa vez ele não está atuando, se fazendo de indiferente como ele estava fazendo antes. A expressão dele está realmente triste e o Puck percebe que ele realmente acredita no que ele está falando. E talvez ele já tenha dito aquilo para si mesmo muitas das vezes. Ele chega a dar uma faca para Teresia, que pensa em se matar, mas ela é impedida pelo Puck. E então uma parte do chão em que ela está cede e ela está prestes a cair. Mas então o Guts acaba estendendo a espada dele e ela agarra na lâmina da espada. E mesmo cortando a sua mão, a Teresia continua a se agarrar na espada. Ou seja, ela continua se agarrando à vida. Mesmo que a vida dela esteja uma merda, ela definitivamente não quer morrer. Percebendo isso, o Guts salva ela. Então a menina decide direcionar o seu ódio a ele, dizendo que se ele não tivesse aparecido ali, nada disso teria acontecido. E com um olhar de ódio, ela promete que vai matar ele. O Guts vê isso e diz que com aquele olhar, ela definitivamente não vai se matar. Isso porque ela tinha arrumado, né, um próprio objetivo de vida. E então, ele termina a conversa dizendo que ela podia tentar matar ele a hora que ela quisesse.
E é por isso que eu disse antes que a Teresia é outro personagem que foi feito para ser um espelho do Guts. Assim como o Vargas. Isso porque, assim como ela, ele desejou morrer e provavelmente ainda deseja. Só que ele continua se agarrando à vida. E uma das coisas que faz ele se agarrar a ela é o seu desejo por vingança. E se vocês pensarem bem, embora a Teresa e o Guts sejam personagens totalmente diferentes, no fim das contas eles acabam tendo essas grandes semelhanças. E então o arco termina com o Puck finalmente vendo o Guts chorar. E por que ele estava chorando? Bom, talvez fosse por ter sido incapaz de salvar o Vargas, talvez por ter presenciado a sua fraqueza humana diante do Griffith, ou talvez até mesmo por causa dessa coisa toda com a Teresia, ou por tudo isso, vai saber. Mas logo depois ele agita sua capa e continua andando, porque o Espadachim Negro não pode parar. E esse foi o fim do arco Espadachim Negro, um arco que eu particularmente acho incrível demais. E eu achei um completo desperdício, logo a melhor subtrama desse arco, que é essa do Conde, nunca ter sido adaptada para nenhum anime ou filme. Isso porque, na minha opinião, é a melhor fase do arco e que melhor representa a persona do Guts. Nesse arco nós temos toda a apresentação que esse mundo de Berserk precisa ter, logo no primeiro capítulo. E no segundo capítulo nós temos uma excelente representação da realidade sombria do Guts e do sofrimento do protagonista por causa da marca do sacrifício. E por fim nós temos essa trama do Conde, que apresenta para nós vários elementos que deixam tudo preparado para a apresentação do passado do Guts, que nós vamos ter a partir do próximo arco. Nessa subtrama do Conde nós somos introduzidos ao Behelit e à Mão de Deus, que vão ser peças bem importantes no próximo arco. E ainda somos também introduzidos ao Griffith, e essa apresentação dele serve para nós sempre mantermos a nossa expectativa acerca desse personagem para o próximo arco, sempre esperando para ver o que vai acontecer para o Griffith acabar se tornando o grande inimigo do Guts. Mas aqui já é dado grandes pistas para nós, com todo o papo de sacrifício, do Behelit chamar a Mão de Deus, de alguém ter que ser sacrificado para a realização dos desejos. Enfim, todos os alicerces para a trama estão ali. E é claro que temos os personagens do Vargas e da Teresia, que servem para representar muito bem o próprio Guts, como eu já expliquei aqui no decorrer dos vídeos. E cara, teria sido muito maneiro ver esse anime, ver esse arco animado. Seria maneiro pela questão das lutas, porque eu acho o Conde um dos apóstolos com os poderes mais interessantes. Eu acho o Zundark um inimigo legal. Enfim, eu acho tudo muito maneiro e seria muito maneiro mesmo ver isso em anime. Mas enfim, só um devaneio meu aqui. Continuando falando do arco, eu confesso pra vocês que na primeira vez que eu li Berserk, quando eu tinha lá pros meus 15 anos de idade, eu não cheguei nem perto de entender tudo isso. E relendo depois de adulto, eu pude entender bem melhor. Mas só agora que eu reli de novo esse arco para fazer essa análise, é que eu percebi ainda mais coisas. Enfim, é com certeza um arco magnífico e que demonstra toda a genialidade do Kentaro Miura no seu storytelling. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham do arco Espadachim Negro? Vocês tinham percebido todas essas coisas nas entrelinhas desse arco?